este ambiente. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que sua presença aumente.
falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e pra sempre então diremos, oh,
te tocar. O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber nome de Deus, porém morto está. Aleluia, Jesus. E adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber nome de Deus, porém morto está. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Kaya taka mga kuda myong yepi
a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20 a seguir. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 a seguir. Glória a Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tomai assento glorificando o santo nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós iremos refletir poucos minutos nestes versículos que ora acabamos de ler. Todos nós sabemos que este livro é extraordinário. Não é segredo para ninguém aqui que ele é uma revelação de Deus que foi dada a Jesus Cristo e ele entregou ao seu anjo, o qual notificou ao seu servo João, dizendo: as coisas que vistes e que ouvistes, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. João foi o autor, aquele que escreveu este livro. Ele estava na ilha de Patmos, exilado por conta e por causa da palavra de Jesus, e naquela ilha o Senhor Jesus lhe apareceu em um domingo e lhe mostrou o futuro da humanidade, o futuro de Israel e também o nosso futuro, o futuro da igreja. João, na ilha de Patmos, ele viu o que ninguém havia visto até então. João, o apóstolo do amor, aquele que reclinou a sua cabeça no seio de Jesus, este João que ficou ao pé da cruz, e tão somente ele, posto que os demais fugiram, os demais discípulos não estiveram vendo ali Jesus nos seus últimos momentos aqui na terra com vida. João foi o único, está escrito no evangelho que ele mesmo escreveu no capítulo de número 19, que ele estava ao pé da cruz, juntamente com Maria, mãe de Jesus, e as outras Marias. João, portanto, ele estava contemplando a face de Jesus. João estava diante do Cristo crucificado, do Messias de Israel que foi rejeitado. Jesus estava diante daquele que estava sangrando no madeiro. João estava vendo o Cristo com o seu rosto desfigurado, cheio de hematomas. Eu consigo agora, com os meus olhos fechados ou abertos, contemplar o que João estava vendo. Jesus com o seu lado traspassado por uma lança, e não havendo mais sangue, saiu e jorrou água. João pôde ver que sobre a cabeça de Jesus estava uma coroa de espinhos. João viu que Cristo estava entre 2 malfeitores. João estava vendo Jesus no seu estado de maior humilhação. Nenhum homem foi tão vilipendiado, humilhado, subjugado como Cristo bendito, como Jesus. E lá estava João,
olhando para cima e vendo o sangue de Jesus descendo no madeiro. Lá estava João vendo Jesus, Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o Filho de Deus crucificado. João, portanto, estava tendo a última visão de Jesus. O Jesus humilhado, o Jesus que foi vilipendiado. Mas agora, anos depois, cerca de 70 anos depois desta visão, João volta a ver Jesus, a contemplar Jesus, a olhar para o seu rosto e a ver a sua face, conforme os nossos irmãos da aldeia aqui cantaram. Só que João não viu mais o Cristo com hematomas, com o olho inchado, com o seu corpo espancado, com o seu rosto dilacerado, com o seu lado traspassado por uma lança. Não! João agora estava vendo o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado. E ele descreve a visão de Jesus. Ele ouviu por detrás dele uma voz como de muitas águas ao falar com ele. E quando ele virou, voltou-se para trás para ver quem falava com ele. Ele viu um que estava no meio de 7 candeeiros, 7 candelabros. E aquele que estava no meio dos 7 candelabros de ouro era semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, do tornozelo até a altura dos ombros. Ele viu que ele tinha um cinturão de ouro. E ele viu mais, que os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés, aleluia, era como latão reluzente. Na sua mão direita estavam 7 estrelas, que eram os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia. João também pôde ver que o rosto de Jesus brilhava mais do que o sol ao meio-dia, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, porque João esteve ao pé do Calvário, da cruz. Jesus agora aparece a ele na ilha da tribulação, na ilha de Patmos, e lhe mostra a sua glória, o seu poder, o seu senhorio, quem ele é, quem ele era e quem virá com poder e glória. Lá no capítulo 19, João viu o Cristo Messias, o Salvador. Mas aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 12, João está vendo o juiz de toda a terra. Lá em João, no Evangelho, no capítulo 19, João estava vendo o Cordeiro de Deus, e ele mesmo disse no Evangelho, capítulo 1, versículo de número 21, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não apenas de uma pessoa, que tira o pecado não apenas de uma família, que tira o pecado não apenas de uma cidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, João viu Jesus como o Cordeiro de Deus que veio para salvar. Mas aqui João não estava vendo mais o Cordeiro. Aqui João estava vendo o leão da tribo de Judá, aquele que virá não como Salvador, mas ele virá como juiz de toda a terra. Não é à toa que o livro da Revelação nos diz que o período subsequente ao arrebatamento da igreja é chamado de a ira do Cordeiro. Portanto, João está diante daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso.
A primeira visão de João é que João vê Jesus no meio de 7 candelabros, no meio de 7 castiçais de ouro. É a primeira visão. Jesus estava onde? No meio. Por que Jesus estava no meio da visão? Porque o meio é o centro. Fala de centralidade. Jesus, portanto, ele aparece aqui, e isso aqui é significativo, meus irmãos. Ele não aparece aleatoriamente no meio de 7 castiçais de ouro. Ele aparece no meio porque ele é o centro de todas as coisas. Observe que castiçais aqui, que candelabro, simboliza as 7 igrejas. E o número 7 no Apocalipse é significativo também. Fala de completude, fala daquilo que é pleno, fala daquilo que é total. Portanto, estas 7 igrejas, elas representam a totalidade das igrejas em todas as épocas. Assim, Jesus aparece no meio destes 7 castiçais de ouro, porque ele é o centro do culto, porque ele é o centro da adoração. Porque a nossa mensagem, ela deve ser cristocêntrica e não antropocêntrica. Nenhum de nós aqui veio a este culto para ver homem algum, até porque o homem nada é diante daquele que tudo é. Quem é o homem? Quem é o homem, diz o salmista, para que Deus se lembre dele? Nada é. Portanto, esta noite o culto não é antropocêntrico. O homem não está no centro. Quem está no centro é ele. Jesus, ele é o centro da igreja. Jesus é o centro do pastorado. Jesus é o centro da tua casa, da tua família. E ele aparece aqui no meio, no centro da igreja. Glória a Jesus. Jesus gosta tanto do centro, meus irmãos, que ele disse em Mateus capítulo 18: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estarei onde? No meio deles. Ele gosta do meio. Jesus gosta tanto do meio que as 2 árvores mais famosas da história da humanidade, elas aparecem no meio. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida foi plantada no meio. No meio do jardim. Deus gosta tanto, mas tanto do meio, que foi lido aqui na abertura deste culto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Sabe por quê? A nossa igreja, a Assembleia de Deus, está de pé, porque Deus está no meio dela. Sabe por quê? A tua família está de pé, porque Deus está no meio dela. Sabe por quê? A tua casa, você mesmo está de pé, porque Deus é o centro. Ele é o centro da tua vida. Ele é o centro. Ele é o centro. Ele é o centro da tua vida. Aleluia. E Jesus gosta tanto do meio, irmãos, até para morrer, ele morreu no meio de 2 malfeitores. Crucificaram de um lado e de outro, e Jesus estava no meio, de braços abertos para salvar. A cruz de Cristo, ela tem 2 traves, uma trave vertical e uma horizontal. A trave vertical, este poste, fala da ação de Deus, o ato de Deus em dar e tomar a iniciativa de reconciliar o homem consigo mesmo. Foi Deus quem tomou a iniciativa. Veio de cima o escândalo
escape, veio de cima o livramento, veio de cima a redenção, veio de cima a salvação, veio de cima a justificação, veio de cima a regeneração, veio de cima a adoção. Tanto é que quando Jesus disse está consumado, o véu do templo rasgou-se. Não foi de baixo até o alto, foi do alto a baixo, porque foi Deus quem quis te salvar. Foi Deus quem tomou a iniciativa de ir em busca de você, de mim, de nós, pecadores. Oh, aleluia. A trave horizontal da cruz fala do alcance da graça. A graça de Deus alcança todos os homens, indistintamente. A graça de Deus alcança o mais vil pecador. A graça de Deus alcança o mais ignorante dos homens. A graça de Deus alcança o mais poderoso dos homens. A graça de Deus alcança aquele que está mais distante, mais longínquo. A graça de Deus vai lá, porque ela não faz acepção de pessoas. E nós vimos hoje aqui o testemunho glorioso de como a graça de Deus alcançou os nossos irmãos lá da tribo indígena, e eles estão aqui fazendo parte da igreja de Deus, da eleita do Cordeiro de Deus, e nós todos juntos somos um povo só, a igreja de Deus. A graça. Glória a Jesus. Jesus, na visão, disse a João: escreve e manda a carta às 7 igrejas. A igreja de Laodiceia, a última igreja. Preste atenção. Se você pegar um mapa e você tentar localizar as 7 igrejas no mapa, elas ficavam na região da atual Turquia. A ilha de Patmos lá está. E essas igrejas, elas estavam posicionadas. Depois dê uma olhada no mapa. Você vai perceber que a posição geográfica dessas igrejas, elas indicam um sentido horário como ponteiro do relógio. As cartas, elas não foram enviadas aleatoriamente. Jesus enviou como elas estão aqui, porque ele tinha propósito. A primeira igreja foi a igreja de Éfeso, depois Esmirna, que estava a 45 quilômetros de Éfeso, depois a igreja de Pérgamo, depois a igreja de Tiatira, olha o relógio, depois a igreja de Sardes, olha o relógio, depois a igreja de Filadélfia, e a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. 7 é um número de completude, um número completo, perfeito. Veja que o sentido é horário. Isso aqui é profético, irmãos. Cada uma dessas igrejas representa um período, um estágio da história da igreja aqui na terra. E se de fato assim o for, e eu creio que assim o é, nós estamos vivendo no apagar das luzes da profecia bíblica. Porque a qualquer momento entra em cena o capítulo 4 do livro do Apocalipse, quando ele disse, e ele ouviu uma voz do céu dizendo, sobe para aqui. E João foi arrebatado em espírito. A igreja de Laodiceia foi a 7ª igreja a receber o livro do Apocalipse. E essa igreja, irmãos, ela estava situada numa cidade muito rica, muito próspera. As fontes econômicas desta cidade de Laodiceia estavam baseadas em pelo menos
3 eixos: um sistema bancário fortíssimo, a indústria têxtil, a indústria farmacológica daquela cidade era muito forte, muito poderosa. Tanto é que nesta cidade se produzia um pó chamado pó frígio, que era utilizado para o tratamento das doenças da visão. Jesus, quando ele se aproxima daquela cidade, e portanto da igreja que estava naquela cidade, Jesus identificou 3 coisas naquela igreja. Jesus, em primeiro lugar, identificou como eles estavam. Em segundo lugar, Jesus identificou como eles estavam. E em terceiro lugar, Jesus identificou o que eles precisavam. Em primeiro lugar, Jesus identificou onde eles estavam. Em segundo lugar, Jesus identifica como eles estavam. E em terceiro lugar, Jesus identifica o que eles precisavam. Jesus como um médico, Jesus como um especialista, ele faz agora um diagnóstico da sua igreja, a igreja de Laodiceia. Jesus viu por dentro aquela igreja, e não apenas por fora. Jesus analisou como eles estavam. Jesus, ele tira uma radiografia e ele vê a parte interna de Laodiceia. E ele diz ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas: assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és quente e nem és frio. Quando Jesus disse isso, os laodicenses entenderam a mensagem. Porque a cidade de Laodiceia, ela não tinha autossuficiência hídrica. O que é isso? Não havia água suficiente para abastecer a cidade. Assim, os moradores de Laodiceia dependiam de 2 cidades para abastecer hidricamente aos seus moradores. Eles dependiam da cidade de Herápolis e eles dependiam da cidade de Colossos. Da cidade de Colossos vinham as águas canalizadas, águas frias, que saíam frias da cidade de Colossos, pelo arqueduto, pela tubulação, até chegar na cidade de Laodiceia. Da cidade de Herápolis saíam águas quentes, termais, que passavam pela tubulação até chegar em Laodiceia. Quando Jesus disse: vocês não são nem frios nem quentes, eles entenderam. Jesus disse: vocês são mornos. Quem dera que vocês fossem frios, porque a água fria, irmãos, refrigera. A água fria traz renovo, traz descanso. A água fria promove essa sensação de bem-estar. Quem aqui não gosta de tomar uma água fria quando está com sede? Jesus estava dizendo: vocês não têm capacidade de alimentar com água fresca aos sedentos. E Jesus disse mais: vocês não são nem quentes, porque as águas quentes, elas são terapêuticas, elas servem para tratar, servem para curar. As águas termais, Jesus estava dizendo: se vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos, e eu estou a ponto de vomitar-vos da minha boca. Observe que Jesus estava se sentindo mal com os crentes de Laodiceia. Jesus estava passando mal, na linguagem antropomórfica. Quem aqui já experimentou tomar um copo de água morna? A ânsia de vômito é imediatamente. Experimente. Ao chegar em casa, faça esta experiência. Morne água e tome ela. Você vai sentir enjoo, vontade de vomitar. Jesus fez o diagnóstico de Laodiceia e disse: eu estou quase
a vomitar vocês. Jesus olha para a igreja e vê que era uma igreja rica, era uma igreja onde havia muitos bancos, uma igreja onde as pessoas se vestiam muito bem, está escrito. Era uma igreja que eles diziam: nós temos aqui o melhor colírio do mundo. Aí Jesus disse: aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado. Aleluia. Aconselho que vocês comprem de mim vestimentas para que não vejam a vossa nudez, e que comprem de mim colírio para os vossos olhos. Irmãos, eles tinham colírio, mas não tinham a visão espiritual. Tinham as melhores roupas, mas estavam despidos diante do Todo-Poderoso. Eles tinham ouro e prata, mas eram pobres diante de Deus. Ao contrário de Esmirna, os irmãos de Esmirna, Jesus disse: olha, estão dizendo que vocês são pobres, mas eu digo, vocês são ricos. O mais importante não é o que os homens dizem ao nosso respeito, é o que Jesus diz sobre nós. A igreja do Senhor, ela é rica em Deus, porque Deus assim diz que nós somos. É Ele quem determina, é Ele quem dá o diagnóstico, é Ele quem faz a avaliação precisa. E esta noite Ele desce aqui como um cirurgião para também identificar como nós estamos diante dEle. Jesus chama a atenção da igreja e Ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Hebreus capítulo 12. Deus não disciplina bastardos. Está escrito: Deus disciplina filhos. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho? Então receba a disciplina de Jeová. Você é filho? Então receba a vara da disciplina da palavra de Deus. Como você entrou aqui hoje, eu não sei, Jesus está vendo. Ele faz o diagnóstico. Lembram que eu disse no início que Jesus foi visto no meio de 7 castiçais de ouro? Pois bem, aqui Jesus é visto do lado de fora da igreja. Jesus não estava nem no canto da igreja. Jesus não estava nem na retaguarda ou escanteio. É que Jesus não estava nem dentro da igreja mesmo. Está escrito: eis que estou à porta e bato. Nós aplicamos esse texto geralmente aos pecadores, na hora do apelo, na hora do convite. Não está errado esta aplicação, mas ocorre que o contexto aqui, Jesus está batendo na porta de uma igreja. Quem é a igreja aqui? Quem faz parte da igreja? Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Irmãos, o que mais me chama a atenção nesse texto é o fato de Jesus insistir em bater na porta da sua igreja, que lhe colocou para fora. Mas Ele ama até o fim, e Ele insiste em bater na porta. Eis que estou à porta. Jesus está batendo na porta de corações aqui. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é como fogo consumidor. A palavra de Deus está ardendo em muitos jovens que estão me ouvindo aqui. E você sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem endereço, ela não volta vazia. Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Vocês já viram porta que só tem
maçaneta do lado de dentro e não tem do lado de fora? Pois bem, aqui é uma porta. É exatamente essa a figura. Uma porta que só tem maçaneta pelo lado de dentro. Jesus está do lado de fora, está batendo. E somente quem está do lado de dentro pode abrir a porta. Aleluia. Ele bate, mas a ação de abrir é sua. Ele repreende, mas a ação de se converter é sua. Ele bate, ele fala, ele insiste, mas a ação de se dobrar, de se inclinar perante aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso é sua. É você que se humilha ante a palavra de Deus. É você que abre. É você que deve abrir. É você que deve abrir. E por que eles não abriram a porta enquanto Jesus estava batendo? Eu li um certo dia que um pai estava com o seu filho em um museu. E no museu, dentre os muitos quadros belos, atraentes que estavam ali, a criança viu um quadro de Jesus do lado de fora, esta cena aqui, batendo, e ele viu que a porta estava fechada, havia a maçaneta apenas do lado de dentro. No quadro mostrava pessoas lá na cozinha, várias pessoas conversando, bebendo, se divertindo, distraídos. E o garotinho virou para o seu pai e perguntou: papai, que quadro lindo, mas tem uma coisa que me chamou a atenção. E ele disse: sim, meu filho, o que foi? Ele disse: é que Jesus está batendo na porta e as pessoas não abrem a porta. E o garotinho perguntou ao pai: pai, por que eles não abrem a porta? E o pai ficou sem resposta, ficou caçando, procurando uma resposta plausível a dar seu filho. A criança, percebendo que o pai não encontrou uma resposta satisfatória, a criança disse: papai, deve ser porque eles estão muito ocupados e eles não ouvem que Jesus está batendo na porta. Papai, eles estão tão distraídos, tão ocupados, que eles não estão ouvindo o bater da porta. Jesus ainda está batendo na porta. Quando o seu pastor prega lá na congregação, é Jesus batendo na porta do seu coração para que haja arrependimento. Pastor, mas aqui só tem crentes. E você acha que crente não precisa se arrepender? Necessita, precisa se arrepender para entrar no reino de Deus. Eis que estou à porta, se pois zeloso, arrepende-te, abra a porta do teu coração. Aí Jesus disse: porque eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Qual trato você tem dado a Jesus? Qual a atenção devida que você tem dado ao Senhor? Você tem priorizado mais as coisas desta vida, em detrimento do relacionamento pessoal, fervoroso, espiritual, pentecostal com Jesus? Como você está? Eis que estou à porta. Ele te ama. Ele te quer como Ele quer e não como você está. Ele te ama, Ele te quer, mas abra essa noite a porta. Abra a porta do seu coração. Arrependa-te enquanto é tempo. Arrependa-te enquanto a luz da aurora não brilhou. Arrependa-te enquanto a última trombeta não tocou. Arrependa-te. Aí ele vai dizer: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e assentei com meu Pai
no seu trono. Aqui está uma das maiores promessas ao vencedor. Cadê os vencedores? Jovem, você vence o pecado e você receberá como prêmio, como galardão, assentar-se no trono de Jesus. Você vai ter o privilégio que Satanás nunca teve. Satanás quis assentar-se no trono. Isaías 14. Subirei, me exaltarei, serei e me assentarei. Mas aqui, Jesus está dizendo ao vencedor: você vai sentar com Jesus no seu trono. É por isso que, jovens, é por isso que Satanás, irmãs, irmãos, obreiros, é por isso que Satanás, ele milita contra a igreja para nos tirar, para nos roubar esta coroa, esta glória, que é assentar-se no trono com Jesus. Fique em pé comigo. Você já parou para pensar nisso? Estar assentado no trono com Jesus. Ao vencedor. Ao vencedor. Ao vencedor. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Você vai assentar-se na mesa com Jesus hoje mais uma vez. Faça isso com alegria, com gozo, com celebração, porque é noite de festa. Porque Jesus já venceu na cruz do Calvário para que nós fôssemos vencedores. Aleluia. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós nos assentaremos no seu trono. Pastor, como é que será isso? Não sei. Mas todos nós nos assentaremos no trono de Jesus. Alguém que entrou aqui desviado, afastado da igreja. 10 segundos. 10 segundos para você sair daí agora e vir à frente. Porque nosso tempo está estourado. 10 segundos. Vem em nome de Jesus. Jesus te ama, Ele te quer. Ele te chama. Vem. 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 Em nome de Jesus. Os 10 segundos vão terminar agora. Mas você ainda tem a oportunidade. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Eis que presto venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus abençoe a todos.